Olá, você está escutando e assistindo o B2B Insiders, depende se você está escutando por áudio ou se você está assistindo com imagens. Eu, Gabriel Barbosa e Davi Costa Lima, estamos aqui para falar hoje sobre um tema muito debatido, em certos momentos polêmico também, que é o tema da morte do funil. E a ideia aqui não é que a gente fale da morte do funil, porque a gente, enfim, somos essas pessoas que gostam de matar conceitos, de matar coisas à toa. A gente tem razões para isso, a gente vai hoje justamente falar sobre elas e explicar um pouco por que você não deveria seguir uma jornada linear de produção e distribuição de conteúdo para a sua audiência. Davi, muito bem-vindo. Então, se você quiser dar uma primeira pitada aí do tema da morte do funil, uma primeira introduzida. Bom, bem-vindo, pessoal, aí a uma nova temporada. Não sei exatamente em qual ordem você está ouvindo nossos episódios, mas acho que esse episódio ele marca aí um novo momento aqui da B2B Insiders e é um prazer ter vocês com a gente. E espero que esse episódio ele traga muita clareza em relação a um tema que ele tem como premissa ajudar, mas que a gente percebeu que com o tempo ele acaba atrapalhando mais do que ajudando, que é justamente a ideia do funil de marketing, né? É um tema complicado e polêmico, como o Gabriel bem disse, porque a gente vem aí de toda uma geração que foi educada, né, teoricamente, mas principalmente taticamente, em cima do funil do marketing, né? Então, quando você vem aí, né, de uma forma quase que abrupta e fala, cara, esse funil ele merece ser revisto, a gente percebe naturalmente uma resistência de muitos profissionais, que a gente até carinhosamente fez aí um texto falando sobre a síndrome de Estocolmo do funil, porque no fundo, ele realmente atrapalha mais do que ajuda, mas é aquela coisa do tipo, ruim com, pior sem. Então, sem a gente, obviamente, ter nenhum tipo de juízo de valor, apenas trazendo fatos, né, a história do funil, como é que ele surgiu, qual foi a premissa dele, quais foram os primeiros indícios de uma possível ruptura nessa lógica, né, e a gente vai finalizar esse episódio aqui falando um pouquinho sobre quais são os possíveis caminhos pós-funil, né, a gente não vai se aprofundar necessariamente nos novos ângulos e nas novas colocações, mas a gente vai dar uma introduzida. Então, para você entender um pouquinho, né, o que é o funil de marketing, quais são as forças, gradativamente como elas foram perdendo, né, essas forças e foram se tornando fraquezas, e como é que hoje o momento pede uma revisão, se você tem, obviamente, um comprometimento com resultados, que é o que a gente sempre fala, tá? O nosso objetivo aqui não é polemizar, nosso objetivo aqui não é levantar pautas que sejam irrelevantes, nosso objetivo aqui é pensar basicamente em resultados e como que a gente pode alcançar mais resultados em nossas operações, e é essa a nossa expectativa aqui hoje com esse episódio. Então, bom, Gabriel, você quer começar falando um pouquinho, talvez, de onde surgiu, de onde veio essa história do funil de marketing, como é que ele apareceu, dando um breve contexto histórico para o pessoal? Boa, vamos lá. Bom, acho que é importante dizer que o funil ele não é uma coisa nova, né? A gente, obviamente, tem várias maneiras novas de implementar esse funil a gente fala às vezes de funis de compras, né? E acho que obviamente que aconteceu muita evolução da discussão do que é um funil de marketing ao longo do tempo, mas o fato é que não é uma coisa nova, né? Ele vem de muito tempo atrás, né? O funil ele começou ou a lógica, né? Essa lógica sequencial de etapas de compra, antes ainda de se falar de funil, começou por volta de 1890, mais especificamente 1898, no modelo AIDA, né? E o modelo AIDA o que é? É o atenção, interesse, desejo e ação, que é um modelo super usado, é usado até hoje em várias maneiras de criar conteúdo. Você vai criar uma landing page, por exemplo, tem gente que cria segundo esse modelo, tem gente que vai, quando criar um roteiro de vídeo, cria de acordo com atenção, interesse, desejo e ação. É uma lógica de criação de conteúdo, mas essa lógica, ela foi durante muito tempo, né, desde 1890, pelo tal do E. St. Elmo Lewis, que criou esse modelo AIDA, justamente assim, trazendo como que uma pessoa ela toma uma decisão, né, um mapeamento de uma tomada de decisão. E aí, por ser um mapeamento de tomada de decisão, as pessoas acabaram, ao longo do tempo, começando a criar os conteúdos de acordo com essa lógica. E aí, em 1924, o William Townsend criou assim, ele aí criou de fato o funil, ele pegou o modelo AIDA e ele representou visualmente com o funil. E aí tem um ponto muito engraçado que ele representou com o funil por conta de uma perda natural de interesse ao longo da jornada. E aí muita gente fala da coisa do funil furado, né? E aí tem um funil furado, você precisa tampar os vazamentos do funil, etc. E assim, eu não ouço as pessoas dizerem que um dos primeiros problemas do funil que eu vejo, e esse de verdade, assim, eu vi
no começo da carreira, quando eu olhei o funil, eu falei: "Mas calma aí, no funil tudo passa num funil, né". Você pega um funil, você pega uma garrafa e você coloca um funil em cima e você coloca um líquido, aquele líquido ele entra inteiro dentro, né. Eu tô só usando um artifício para fazer com que ele entre mais fácil, mas assim, tem vazamento se eu não uso o funil, né. Em momento algum, numa jornada, independente do que for, você vai colocar, né, encher de leads um topo de funil e absolutamente todos os leads vão passar uma hora ou outra. Eu tô só desacelerando a passagem desses leads. Não, você naturalmente vai ter uma perda. Então, no final, uma coisa que eu acho que se perdeu no começo da história, talvez a oportunidade de falar de uma peneira, talvez. Que numa peneira você está de fato fazendo algumas coisas passarem e outras não. E obviamente que no começo até no digamos topo do funil, a primeira coisa que é filtrada, né, e o funil não filtra nada, mas a primeira coisa que é filtrada são aquelas empresas, aquelas oportunidades que não fazem sentido para sua empresa, né. O principal trabalho de um SDR é de fato fazer esse filtro e tirar as oportunidades que para vocês que não são oportunidades de fato, né. Então, assim, já contextualizando um pouco da história, esse é acho que um dos principais problemas, assim, já visualmente ele não faz sentido, né, mas visualmente ele começou a ser representado em 1924, e aí nessa ideia de muita gente entra e poucos compram, mas no final, como funil, como representação, então poucos compram, na verdade todos iriam comprar uma hora ou outra, e isso nunca vai acontecer. E é claro que a gente sabe que não é exatamente isso que quem defende o funil diz, vamos dizer que eu talvez esteja sendo muito literal, mas no final, conforme a gente vai passando aqui por algumas questões, a gente vê que, assim, o funil ele tem tantas falhas que faz mais sentido parar de usar o funil do que continuar usando o funil. Um dos prós do funil, digamos, é o fato de que ele, e a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, é muito fácil de entender, né, o AIDA, quando aplicado ao funil, ele faz com que fique fácil de entender. E aí, por ser fácil de entender, as pessoas continuam usando. Apesar de todas das falhas que a gente vai falar aqui, essa facilidade, ela justifica a utilidade. Então, eu acho que isso talvez só para dar um pouco de contexto histórico, mas aí, Davi, se você puder entrar, né, acho que essa facilidade talvez seja um dos pontos, mas fala um pouco do porquê que, na sua opinião, o funil ele continuou sendo usado durante tanto tempo, ele perdurou durante tanto tempo, é um negócio centenário no final, se a gente for olhar, né. 1924, o funil já é, de fato, centenário, já tem 101 anos, né, então por que que você acha que ele continuou clássico e sendo usado durante tanto tempo? Pô, cara, acho que a primeira coisa que me vem em mente aqui agora é que a gente, de uma forma sem querer querendo, a gente começou a cunhar a morte do funil no ano do centenário do funil, e que foi 2024. Foi quando a gente fortaleceu o nosso posicionamento contra o funil. Então, com todo respeito ao funil, eu acho que na verdade, assim, ele, fechou uma era, assim, né, fechou um ciclo, né, de um século, na Ele verdade. tá na hora de se aposentar, já foi velhinho, já foi Exa deu ainda, né, fechou numa data bonita, assim, com 100 anos, né. Cara, eu acho que tem alguns pontos que você trouxe que são extremamente interessantes, né. Eu acho que uma das coisas que vale a gente ressaltar é que o AIDA, né, o AIDA, ele realmente ele é pertinente, assim, essa foi uma sacada realmente muito boa, principalmente pra época, né, cara, a gente tá falando aí de, pô, final do século XIX. E de fato, né, as pessoas elas passam por essas etapas, atenção, interesse e desejação. O problema é que elas não passam de forma sequencial, elas vão, elas voltam e eventualmente elas passam por algumas e vão demorar muito para tomar ação. E aí eu acho que esse é o grande talvez o grande problema do funil é justamente esse, porque em algum momento ele começou a ser encarado como uma ferramenta de previsibilidade de resultados. E aí foi o que você falou, né, o lance da peneira, como se todo mundo fosse passando, e as pessoas não passam. E essa expectativa de que as pessoas têm que passar, eventualmente elas vão se tornar consumidores, é talvez a primeira distorção do funil, do tipo assim, então eu utilizo o funil como uma ferramenta que vai me prever resultados, e não necessariamente, porque as pessoas elas vão passar por várias etapas, às vezes a pessoa vai ficar numa atenção, interesse, desejo, 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 e nunca vai tomar ação, ou às vezes a pessoa vem atenção e já vai para ação direto. Então assim, eu acho que o problema do funil, ele começa basicamente aí, e eu acho que essa analogia que você trouxe da peneira, ela é muito boa, porque, cara, é assim que funciona, né. Mas indo de encontro aí ao que você falou, né, o porquê que o funil reinou durante tanto tempo, né, eu acho que tem 2 grandes fatores, né.
Acho que o primeiro é esse que você colocou, é pela simplicidade. Cara, ele é muito simples de você entender, né? Tipo, cara, ele tem um topo, né, com atenção e interesse, ele tem um meio, né, com um pouco do interesse e desejo, e ele tem o fundo com um pouco do desejo e ação. Então, ele é simples de entender, ele é simples de trazer essa ideia equivocada de que ele vai funcionar como uma ação de previsibilidade de resultados. O que isso na prática quer dizer é forecast, né? Então, você começa realmente a pautar suas ações e seus conteúdos em cima de um resultado futuro que muito provavelmente não vai se concretizar. E o segundo motivo, né, pelo qual ele dominou durante muito tempo, é que a gente estava vendado, né, blindado em relação a dados. Então a gente não sabia exatamente como que a jornada de fato funcionava, né. Então a gente tinha uma premissa teórica que fazia sentido, né, e faz sentido, né. Na teoria o funil ele faz sentido, na teoria. E a gente nunca obviamente teve essa granularidade de dados como a gente tem hoje, né, não hoje, mas mais de 10 anos já, para justamente tentar entender, não do ponto de vista da nossa teoria do funil de marketing, mas do ponto de vista do comportamento real dos consumidores, de como de fato aquilo funciona, né. Então, o funil ele acabou sendo um norteador, né, de estratégias, um norteador de conteúdos, e durante muito tempo as marcas não tinham nada a fazer a não ser trabalhar em cima do funil de marketing. E aí talvez entre no terceiro ponto, né, o primeiro ponto é justamente a simplicidade, o segundo ponto é justamente, a falta de dados, a granularidade de dados, para a gente entender de fato como as coisas funcionam. E o terceiro ponto também, ele surge também junto com a internet principalmente, é que as marcas elas perdem o poder da narrativa. Então assim, o fato é, a jornada de compra ela realmente nunca foi linear, né, a forma como consumimos, né, nós humanos, né, a forma que a gente consome, ela não é linear, né, a gente passa sim por etapas, mas essas etapas elas vão, elas voltam, só que durante muito tempo, até basicamente 2010 para a gente resumir, né, as marcas elas detinham o poder da narrativa. Por quê? Porque a gente se educava basicamente por meio dos grandes veículos de comunicação, TV, rádio, jornal, revistas, e obviamente que as marcas elas tinham um poder do outbound, né, tipo, elas que propagavam a informação, elas que propagavam o conteúdo. Se você vai para um contexto de B2B, né, você tem aí a estratégia de marketing de conteúdo, que assim, não somente para o B2B, mas para o B2B ele é muito utilizado justamente por ter esse ciclo de vendas mais longo, onde você necessita educar a sua audiência. Então você tem, por exemplo, estratégias de marketing de conteúdo em que no B2B, ou com coisas extremamente nichadas, que a audiência, em algum momento, né, o mercado, ele dependia das grandes marcas para entender quais eram as inovações do setor. Então as marcas elas tinham esse poder, elas tinham o controle da narrativa, né. Se você for pegar, por exemplo, estratégias de marketing de conteúdo, tem alguns cases que todo mundo conhece, pô, o Guia Michelin é super famoso, né, mas se você for parar pra pensar, um dos primeiros cases de marketing de conteúdo que tem, né, assim, que tá datado, né, cara, é da John Deere, no final também do século XIX. Então olha, tudo que a gente tá falando aqui são questões centenárias, em que eles fizeram um catálogo com todos os tratores, né, e começaram a distribuir, obviamente, nas zonas rurais dos Estados Unidos. Então, isso reflete muito bem como é que as pessoas se comunicavam, se educavam, né, e se conectavam com as tendências de mercado da época. Só que, de 2010 para cá, basicamente, com a internet, cara, aí entra uma faca de 2 gumes, que é um pouco irônico, né, porque num primeiro momento parece que é a grande oportunidade do ponto de vista do funil de marketing. Cara, porque agora eu vou realmente conseguir atingir várias pessoas, educar várias pessoas e vou controlar todas elas no meu funil. Puts, perfeito. Só que a ironia é justamente o contrário, foi justamente isso que escancarou e deixou claro que, na verdade, as pessoas não passam por essas sequências de forma por essa sequência de forma lógica, né. Elas passam sim pelas etapas, mas não de forma lógica, não de forma sequencial. Então esse é o ponto, né. E o segundo ponto é que as marcas perdem justamente o poder da narrativa, porque a partir do momento que, né, ali no início de 2010, você tem um grande tração do inbound marketing, que é que as pessoas ainda estavam acostumadas a recorrer a grandes marcas, né, para se educar. Então aí tem o boom do blog, né, e dos e-books, onde você vai lá baixar o e-book para você se educar e você obviamente tem toda a nutrição via e-mail e para a marca aquilo era excelente, porque, putz, eu consigo controlar exatamente quantas pessoas estão baixando o meu funil de topo, quantos e-mails eles abriram, quantos cliques eles tiveram. Só que, obviamente, né, é uma evolução tecnológica, né, que não tange somente aos blogs, né. As redes sociais começaram a surgir e ganhar muita força, né, e por conta disso as pessoas começaram a se comunicar e trocar reviews e trocar informações, e aí nesse momento as marcas começam a perder muita força da narrativa. E esse é o momento que a gente vive hoje, né. Então as marcas elas não têm esse poder mais, né, as pessoas não se educam mais no blog da sua empresa, elas se educam em redes sociais, elas se educam em eventos, conversando com pares, e grande parte dessa educação, ela não é traqueada,
né, o que a gente chama de dark social. É uma educação e comunicação entre pares, entre consumidores, que é justamente ali que as trocas acontecem e que as marcas elas não têm poder de controlar, porém elas têm um poder de estar nessa conversa. Então, eu acho que são esses 3 grandes pontos que basicamente fazem com que o funil tenha reinado durante tanto tempo, né. Eu acho que é a simplicidade e o fato da de a gente não ter acesso a dados de consumo e o fato das marcas terem controle da narrativa. Isso, cara, perdurou aí basicamente por todo o século XX, né, e início do século XXI. Então, partindo ali para o início do século XXI, 2005, 2010, quando a internet começa a ganhar muita força, né, eu já dei aqui mais ou menos um breve contexto, mas gostaria que o Gabriel talvez, aprofundasse um pouco mais o porquê e como, né, por meio da tecnologia, a gente começou a entender que esse formato de funil, na verdade, ele não era tão sequencial e tão lógico como a gente esperava, né. Como é que a gente começou a ver as rupturas do funil, Gabriel? Se você puder aí explicar um pouquinho sobre esse novo momento. Eu diria que no começo dos anos 2000, quando houve o boom da internet, né, com a chegada de e-commerce, ferramentas de busca, etcétera, eu acho que foi o grande momento. Ferramentas de busca começaram bem antes, mas assim, quando todo mundo começou a ter acesso de fato, né, foi um grande momento até quando, né, eu comecei a carreira no começo dos 2000, e aí naquela época eu lembro que já quando, puta, eu era estagiário, a gente já estava falando que, né, eu trabalhava em trade marketing e o grande discurso é, antes o consumidor B2C mesmo, ele chegava na loja perguntando para o vendedor, o que o produto tal faz, como que o vendedor, o grande papel do vendedor era educar o cliente a respeito de diferença do produto A contra o produto B, etc. E tinha um papel muito forte da indústria de educar o vendedor, para que o vendedor, obviamente, consiga vender o melhor produto, e aí a indústria vai fazer, claro, que todo o seu lobby, né. O que acontecia naquela época é que, já naquela época, na metade dos anos 2000, a indústria começou a falar muito sobre, era um dos principais tópicos, que o cliente ele chega numa loja de varejo já educado. E como a gente sabe, o B2C ele antecipa todas as tendências do B2B. Isso é verdade para muita coisa, e essa foi mais uma das coisas. Então, isso começou na compra de produtos de varejo, né. O cliente ele chega na loja já educado, ele chega para o vendedor, muitas vezes isso aí era ano 2007, quando eu estava trabalhando na Whirlpool. O curso era, ele chega para o vendedor já sabendo o que ele quer, ou ele chega para o vendedor e ele sabe muito mais do que o vendedor. Então pensa que se isso antecipou o movimento do B2B, e hoje a gente vê no B2B isso, né, até um número da Gartner, 78% da jornada de compra, não, mentira, 86% da jornada de compra é feita antes de uma pessoa falar com o vendedor. Ou seja, a pessoa ela percorre ela passa por um monte de touch points. E outro dado da Gartner, normalmente a jornada de compra ela tem em média 22 touch points. Óbvio que pode ser menor, mas óbvio que pode ser até muito maior, né. Tem jornadas de compra que levam 2, 3 anos e muito provavelmente ela vai ter mais do que 20 touch points. Então, imagina que se 86% dessa jornada ela acontece antes de falar, olha quantos touch points vão acontecer antes do vendedor entrar no jogo. E se eles vão acontecer antes, então vai ter uma baita de uma educação, e uma baita de uma confiança que vai precisar ser estabelecida antes. E aí, eu acho que até antes, acho que isso, na minha opinião, que começou a fazer o funil desmininguir, né, o funil cair pelas tabelas, né, e perder sua relevância. Porém, a gente é difícil de convencer, né, nós, a gente marqueteiros, eu digo, né, a gente é uma raça que a gente olha, uma coisa funciona, meu, vamos atrás e vamos usar aquele negócio até quanto a gente puder. E o que aconteceu com a internet, e principalmente com o marketing digital, não foi que o funil começou a morrer, na verdade fortaleceu muito o funil. Por quê? Porque todas as ferramentas de marketing digital, elas vieram, né, e você pega CRM, ferramentas de automação de marketing, ferramentas de automação de envio de e-mail, enfim, todas as ferramentas que surgiram ali no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, que se popularizaram nessa época, elas ofereciam justamente os números, né. Então, pô, você consegue saber quantas são as pessoas que estão interagindo com determinado conteúdo, quantas pessoas estão pedindo para baixar o e-book, quantas são as pessoas que depois de pedirem para baixar o e-book estão respondendo e-mail, quantas pessoas se inscrevem na newsletter, e aí você vai por etapas mapeando essa perda. Então, em teoria, era uma teoria muito incrível, né? Nossa, eu consigo agora olhar no meu funil exatamente todos os percentuais de perda do meu funil de marketing. E aí na sequência do funil de vendas também, diga-se de passagem. E Isso, corre. aqui só um parênteses muito rápido, só pra gente
não entrar nisso, porque mas é muito importante. O funil de vendas ele continua existindo, né, a gente está aqui falando da morte do funil de marketing, não da morte do funil de vendas. O funil de vendas, ele é sim sequencial, ele tem sim essas perdas e elas são sim muito previsíveis e controláveis. O funil de marketing não, e aí a gente vai continuar aqui falando por quê. Mas o ponto é que essas ferramentas elas, de certa forma, até fortaleceram o funil ao longo dos anos, digamos, 2010 a 2020, mais ou menos, né. Porque a gente começou a ficar muito seduzido e fascinado pelo fato de que a gente conseguia nós maqueteiros conseguimos ter todos esses números, né, mega no detalhe, né, e isso fortaleceu mais ainda a visão de previsibilidade. Tanto que foi aí que teve o grande boom da receita previsível e vários outros métodos que, assim, prometiam previsibilidade. Previsibilidade, obviamente que as pessoas começaram, assim, quem já tentou trabalhar com previsibilidade, e principalmente trabalhando no B2B auto ticket, já percebeu que não é possível ter previsibilidade, ou quem promete previsibilidade está prometendo terreno na lua, né. Então, de verdade, assim, eu acho que isso é uma coisa que fortaleceu o funil, né, mas acho que essa sensação de controle de você trabalhar topo, meio e fundo de funil, ela acabou fazendo com que a gente continuasse iludido, por essa previsibilidade pelos números, quando na verdade isso não acontece, né, porque, né, assim, o sucesso dessas etapas ele passou a ser medido por coisas como lead, MQL, SQL e assim por diante, né, e todos os outros nomes que podem se dar a isso. "Ah, mas agora é por conta, então é conta isso, conta então é marketing qualified account, Muito então, não é lead, mas é conta". No final é a mesma coisa, né, então acaba que essa previsibilidade ela não existe. Então, aí Davi, queria te perguntar aqui, como que a gente pode, mostrar um pouco mais e quais outros números que a gente pode falar aqui, quais outros fatos que a gente pode falar aqui para continuar derrubando o fato de que essa jornada não é linear, de que ela não é previsível e de que a gente não percebe, não consegue absolutamente mapear várias partes e por isso que esses números de perda não fazem sentido ao longo dela. boa. Acho que tem dois fatos aqui curiosos que, mostram porque na verdade, né, acho que o grande ponto é que a partir de 2010, né, com o boom da internet, como você falou, isso na verdade só potencializou um padrão de comportamento que já existia dentro do consumidor. Então, uma coisa que eu acho que é curiosa e que reflete muito bem o momento que a gente vive hoje, é que ali, não sei exatamente qual foi a década, mas mais ou menos ali na metade do século XX, né, você tem com a entrada da televisão principalmente, você começa a ter uma venda que ela era muito pautada no visual, né, porque obviamente era um sentido que até então não existia, você estava no rádio, né, você tinha o rádio, você tinha a foto do jornal. Então, você começa a ter muita venda pautada no design do produto, mas o design não necessariamente é um design funcional, ele é um design somente bonito, viu, estético. Então começaram a ter uma enxurrada de produtos, principalmente ali para donas de casa, que na época, né, tinha aquela questão, elas ficavam mais em casa e tudo mais, então elas eram mais impactadas pela publicidade. Os produtos, né, sei lá, batedeira, coisas do eletrodomésticos no geral, e eram super bonitos, eram super bem elaborados no anúncio, só que quando elas compravam, assim, era um produto muito ruim. E aí na época criou-se um novo mercado, que eram as revistas de reviews para as donas de casa, que é para elas comprarem e elas lerem as avaliações dos produtos, para elas terem minimamente uma noção se aquele produto realmente ele era bom, como aparecia na publicidade. Cara, que é basicamente o que a gente faz hoje. Tipo assim, antes de você comprar alguma coisa, você não precisa mais comprar uma revista, né? Você não precisa mais ter toda uma empresa que tem toda uma editoria voltada em. Cara, você vai basicamente jogar ali na rede social e pergunta, cara, alguém já usou esse produto? Qual a opinião? Cara, e isso, né? Quanto maior é o risco, quanto maior é o ticket, né? Maior é o risco, né? E mais essa decisão ela tem que ser pensada. Então, isso fortalece muito esse padrão. E aí, obviamente, o B2B ele acaba entrando muito, né, nesse momento, porque você não pode tomar a decisão errada. Então, cara, você vai ficar dependendo da indústria? Não, você quer de fato conversar com as pessoas que utilizam aquela ferramenta, que já utilizaram, que já passaram por esse mesmo problema que você, né? Então, esse é o momento que a gente vive. Hoje é muito simples e natural pra gente, sei lá, abrir o YouTube e ver um review de um tênis de corrida, né? Ou um review da nova configuração de um laptop que você quer comprar. Já virou uma coisa normal pra gente, né, mas antigamente não era, né. Mas o curioso é que, assim, essa vontade instintiva da nossa, né, como consumidor, de comparar, de comprar, de conversar, ela sim sempre existiu, né. A internet ela só deu
de fato, vazão para isso, né. Então acho que esse é um ponto interessante de uma história na publicidade que corrobora um pouco esse padrão do comportamento, né, do consumidor. E uma outra história que eu gostaria de trazer aqui, essa para mim é uma história muito clara, e eu acho que quem trabalha com inbound marketing já passou por isso ou por algo similar a isso. Recentemente a gente trabalhou com uma empresa, a gente fez uma consultoria com uma empresa, cara, que é uma empresa que estava ali entre 1 e 10 milhões de ARR mais ou menos. Cara, contrataram na época, né, antes da gente assumir uma CMO, cara, ela ficou 1 ano com várias agências de conteúdo trabalhando topo, meio e fundo. Cara, topo, meio e fundo. E aí o que acontece? Elevou o tráfego da solução, né, do site da solução lá para cima, só que basicamente o topo e o meio de funil estava assim, educando o mercado sobre a categoria e sobre soluções correlatas e falando muito pouco sobre, de fato, o produto dela, sobre, de fato, a solução dela, sobre, de fato, né, os drives de compra que a audiência dela, que o ICP dela deveriam ser trabalhados. Então o que aconteceu foi, cara, ela trabalhou durante 1 ano, acabou que ela foi demitida, porque e aí talvez entre um pouco da grande rotatividade de profissionais de marketing, ela trabalhou para um funil, ela não trabalhou para sua audiência, ela não trabalhou para o ICP dela, ela ficou populando o funil durante 1 ano, gastando horrores em grana, colocou lá o tráfego, que se eu não me engano era 5, 6 mil mês, cara, foi para 50, 60, só que assim, eram pessoas totalmente não qualificadas, que estavam procurando outra coisa e obviamente todo esse tráfego, ele não se traduzia, mais uma vez, né, em resultados. Ou seja, ela populou um funil que como previsibilidade de resultados, ele não se concretizou, né. Então ela desgastou a operação, para mim poluiu o tráfego do site, né. Ou seja, esse é um exemplo claro de como que o funil ele enraizado na nossa mente em nível prático, ele faz com que você trabalhe não para a sua audiência, né, mas para um funil. E o problema é que você acha que você está próximo do resultado, porque você é justamente embasado por dados. Fala: "Não, mas eu estou aumentando o número. O número de leads que baixaram o e-book aumentou, né, mas a conversão não aumenta", né. Então eu acho que esse para mim é um caso emblemático, porque todo mundo já passou por isso, né, a geração de leads, o problema na conversão e, cara, tem muita gente que não pensa na audiência, pensa em topo, meio e fundo de funil. E acho que essa para mim é o maior problema, né, quando você pensa em nível prático, né, na operação, quando você tem aí toda uma geração que foi basicamente educada pelas empresas que no fundo vendiam os softwares de funil de marketing, né. Então, assim, eu acho que essas 2 histórias, né, elas ilustram bastante como que o padrão de comportamento, acontece, né, e como que não somente do consumidor, mas também o padrão de comportamento do marqueteiro ao trabalhar para o funil. Mas a verdade é que com o tempo, né, principalmente, né, com o boom da internet, a gente começou a ter, né, e acho que essa faca de 2 gumes, acesso a dados, né. Então, ao mesmo tempo que os dados não mostravam aquilo que a gente gostaria, né, como amantes do funil, eles também começaram a mostrar de fato como que a jornada de compra, que no fundo é o que a gente precisa focar, ela realmente era bem diferente daquilo que a gente imaginava, né. Então tem alguns dados, né, eu acho que ali em 2018, 2009 você tem o estudo da McKinsey, né, que já dá uma porrada boa no funil, e aí em 2018, ou seja, 9 anos depois, o Google ele lança o Mass Mirror, que é bem interessante, a gente vai se aprofundar inclusive nesses conceitos, né, num outro episódio, mas basicamente ele consegue, por meio de vários dados, né, o Google basicamente centraliza toda essa parte, né, de pesquisa online, né, motores de busca, e cara, ele começou a identificar que, na verdade, a jornada de compra, e não necessariamente a B2B, tá, porque a gente tem essa premissa de que a jornada de compra B2B ela é complexa, ela é longa, o que é verdade, né, então, naturalmente, a B2C ela vai ser simples e rápida? Não, né, então o Google ele conseguiu trazer, por meio de dados, né, que ele mesmo levantou, que na verdade uma jornada de compra, ela, cara, ela pode ter desde 20 até 100 touch points, e isso não tem necessariamente um padrão. Ah, não, vai ter 20 quando você está falando de um ticket mais baixo e vai ter 100 quando você está falando de um ticket mais alto. Não é isso, né? Então o Messi Miro, eu particularmente acho ótimo nessa definição do Google, porque o esforço que eles colocaram para tentar entender alguma coisa, né? Quantas pessoas que não participaram dessa coleta de dados, né? Quantas pessoas que não ficaram ali conversando sobre, cara, quais que são os padrões que eles conseguem identificar a partir daqui, ou como é que de fato funciona uma jornada de compra. Cara, a gente está falando do Google, né? Que basicamente centralizou todo o tráfego, cara, nos últimos 2 séculos, das últimas 2 décadas de internet. E aí no final, eles chegam e falam: "Cara, qual que é o nome do conceito que a gente vai utilizar? Mass Middle". Basicamente, cara, é zoado, tem que fazer, e o nome é esse, sabe, tipo assim, cara, é bagunçado, não tem lógica. Eu acho maravilhoso, porque, cara, é quase como se fosse uma redenção, assim, tipo, cara, a gente não consegue, sabe, o negócio é messy, o negócio é bagunçado, né. E aí eles tentam trazer um framework visual e obviamente, né, a gente tem o funil, que é o framework visual perfeito, né, você tem ali as etapas, elas são totalmente, previsíveis, entre aspas, e o Mass Middle é o contrário,
funil. É um grande emaranhado, tem o ponto A e o ponto B, né? O ponto A, onde você começa, o ponto B é de fato a compra, cara, e dentro é um emaranhado, que não tem lógica alguma, né? Você vai, você volta, e obviamente que o Google fez isso, não somente para educar o mercado por si só, mas também para justificar um pouco para os anunciantes como é que funciona a jornada de compra, porque no final, no final do dia, né, o Google Ads é o grande motor de receita do Google. Então ele tinha que mostrar que, cara, não necessariamente porque as pessoas estão clicando, elas não vão comprar, elas vão comprar no momento, só que essa padronização de compra ela não existe. Então esse para mim é um grande game changer, assim, sabe? Tipo, as pessoas, quando o Google vem e fala, cara, realmente não existe padrão, realmente não existe linearidade, tá? E isso nem no B2B alto ticket, nem no B2C baixo ticket. Então você realmente começa a trabalhar a premissa de que, cara, você tem algum tipo de previsibilidade, mas ela não vai estar em cima do funil. Ela vai estar em cima, de fato, de uma jornada de compra que não é linear, que você pode influenciar, mas que você não pode controlar. Então, acho que esse é um grande ponto, né? E aí um outro dado que na verdade o Gabriel já trouxe, mas eu acho que é super importante a gente reforçar, porque a gente trabalha com B2B, né, e nós somos aqui especialistas em B2B, B2B Auto Ticket, né, é que, cara, 80%, né, basicamente, da jornada de compra, ela, 78, ela é feita, né, ou 86, agora eu sempre me confundo, mas enfim, entre 60 e 86% da jornada de compra, segundo a Gartner, ela acontece antes, né, de qualquer contato com o vendedor, com vendas, com uma empresa, né. Então, cara, como é que você, como marca, vai controlar esses 86% que são totalmente dark, né, que você não consegue mensurar. Então você não consegue controlar, essa é a verdade. Então eu acho que são esses os indícios em nível de dados que a gente começa a ter, na verdade que não é nem para clarear, né, é pra deixar ainda mais obscuro, digamos assim, essa jornada de compra. E aí entra a grande questão, cara, o que fazer agora então, né? Então, poxa, a gente tinha indícios de que o funil como uma ferramenta de previsibilidade de resultados não funcionava. Nós tínhamos indícios disso. Os indícios começaram a ser confirmados, né? Você tem de um lado, profissionais de marketing trabalhando para o funil e não tendo os resultados esperados. Você tem, por um outro lado, grandes instituições que educam o mercado, McKinsey, Google, Gartner, que começam a cada vez mais utilizar esse momento de abundância de dados para justificar que realmente, cara, não existe essa padronização, o consumidor ele não segue uma linha lógica e sequencial, e eles começam a liberar estudos e pesquisas que corroboram isso. E aí estão chegando no momento que, cara, a gente, como marqueteiro, né, o que a gente faz? Então, Gabriel, se você puder trazer mais ou menos assim, dando talvez aí abrindo um loop para o próximo episódio, né? O que a gente faz então, né? Esse mundo pós-funil aí, depois de 100 anos de funil, como que nós marqueteiros vamos nos organizar, nos estruturar, trabalhar nossa estratégia para que de fato a gente consiga ter resultados? Lembrando que esse é o nosso objetivo aqui, até desde o início, ter mais resultados. Bom, vamos lá. Acho que uma das primeiras coisas que foram feitas já ao longo dos últimos anos, muito acertadamente, acho que talvez há uns 5 anos atrás começou-se a falar muito, existia muito também a briga de gate ou ungate, né? De tirar ou não formulários da frente de conteúdos. Essa discussão ela começou. Eu lembro que eu assisti um evento do HubSpot, inclusive, o Inbound, em 2021, em que tinha um painel que era gate contra ungate. E aí eram dois profissionais fazendo quase que um debate ali, né? Então tinha aí em 2021 muita gente defendendo manter os formulários, né? E o grande ponto é esse que o Davi já falou algumas vezes aqui, que é a tal da previsibilidade, né? Quando eu tenho um formulário, eu tenho o e-mail de todo mundo, então eu sei quantas pessoas estão assim, em teoria eu sei quantas pessoas estão lendo aquele conteúdo, mas assim, a gente sabe que muita gente baixa muito conteúdo e não lê aquele conteúdo. A gente sabe que a gente tá fazendo isso simplesmente para sanar a nossa necessidade de controle, né. Eu acho que muita gente já chegou nesse momento em que tirou o formulário das coisas, mas tem muita gente recolocando formulários indiretos nas coisas, né. Quando a gente entra no LinkedIn hoje, o que mais tem é o tal do post "comenta aqui", "comenta playbook que eu te dou não sei o que e tal". Tem 2 vieses para uma pessoa fazer isso. A pessoa ela tá sim colocando um gate no conteúdo, ela tá sim, fazendo com que uma pessoa ela tenha que passar por uma fricção para ter determinado conteúdo, e ela tá vendo se a pessoa tá interessada ou não. "Ah, agora eu tenho o nome daquela pessoa, agora eu posso mandar um DM para aquela pessoa". E além disso, ela também tá usando isso como um hack de engajamento, né, que eu acho que talvez seja um dos pontos principais aí. E aí muita gente diz que esses conteúdos eles têm pouquíssimo valor, porque a pessoa vai lá, faz alguma coisa simples só para ter esse hack de engajamento. O ponto das pessoas que há 5 anos atrás começaram a falar de tirar os formulários dos conteúdos, era principalmente para reduzir a fricção da educação. O objetivo de você fornecer um conteúdo para uma pessoa no mercado, é
você justamente ela tem tanto tempo, né, mais do que 80% da jornada dela ela passa se educando a respeito de determinado produto, eu quero que ela se eduque sobre a categoria e sobre o meu produto com o meu viés, com os meus conteúdos, com os meus materiais, com o que eu posso prover para ela de conteúdo, para que ela entenda aquela categoria e o meu produto dentro daquela categoria de uma maneira que eu gostaria que ela entendesse e que ela confie na minha marca, porque eu sou a marca educando ela a respeito disso. Então, no momento em que os formulários caem, eles estão facilitando a educação. A mesma coisa acontece com o fato de que a maior parte das pesquisas e do consumo de conteúdo é zero click. A maior parte dos conteúdos em mídias sociais, eles são consumidos em feed. Mais do que, né, tem da pesquisa do algoritmo do LinkedIn que saiu, nos últimos né, no último mês aí, mais do que 50% dos usuários do LinkedIn ativos do LinkedIn, eles não engajam com conteúdo algum. Ou seja, eles são ativos, eles entram na rede, eles scrollam a rede, eles consomem, leem conteúdo, eles veem vídeos, eles passam por carrosséis, mas eles não dão like em nada, então eles não engajam. Ou seja, é um engajamento invisível, é um engajamento que você faz parte do dark social também, né? Dark social, ele é esse fenômeno em que as pessoas se comunicam em plataforma, seja o WhatsApp, assim, o dark social da conversa de corredor e de cafezinho de empresa é o dark social também, né? Você não tá vendo, você não consegue mapear aquele comportamento. Mas esse comportamento de consumo de conteúdo em feed, ele é super dark social, né? Ele acontece nos Só chama de Dark Funnels, né, no dark aí sim. É, é. Se quiser fazer a divisãozinha, né, dos 2. Então, assim, o fato é que você não consegue mapear isso, só que se você for a marca educando o mercado dessa forma, porque se não for você, se não for a sua marca, vai ser uma outra marca. Você não controla a narrativa. Se você não controlar a narrativa, porque você está colocando o formulário em determinado conteúdo, ou porque você está escondendo o seu conteúdo, caso ele tenha valor mesmo, com a tática do comenta aqui, você está privando o mercado de entender aquela categoria sob a mesma ótica que você. Isso é um dos principais fatores para que a gente veja como as coisas que fazem com que você deveria mudar a sua forma de atuação. E aí, um dos frameworks de atuação possíveis que foi lançado nos últimos anos foi o novo Inbound, do B2B Insiders, justamente bate em qualificação, educação e confiança. Qualificação, porque, né, a gente não vai entrar super no detalhe, porque até dando um spoiler agora, a gente vai ter agora um próximo episódio especificamente sobre esses modelos, né, alguns o Davi já comentou, um dos modelos, alternativos ao funil é o novo Inbound, e a gente nesse próximo episódio vai entrar um pouco mais no detalhe disso. Mas qualificação e educação e confiança, sem uma proposta de jornada linear, sem uma proposta de etapas de consumo de conteúdo e simplesmente entregando conteúdos de qualificação, educação e confiança para o usuário ao longo de toda a sua jornada, independente do momento que ele esteja, porque a gente não sabe em que momento ele vai estar. É esse que é o ponto. Justamente porque eu não sei o momento no momento da jornada em que esse usuário está, eu preciso entregar conteúdos que cumpram esses 3 objetivos, né, de qualificação, educação e confiança, a qualquer momento da jornada. Esse é o ponto mais chave a respeito do novo inbound, que as pessoas têm dificuldade de entender, né, as pessoas que a gente vê que às vezes vêm perguntar pra gente, esses 3 pontos do novo inbound, eles são objetivos que o seu conteúdo precisa cumprir com a sua audiência, independente de qualquer momento da jornada, independente de etapa, né, então não existem etapas, o que existe são esses objetivos que precisam ser cumpridos ao longo de toda a jornada. E aí, Davi, a gente aqui pensando no final do episódio, né, eu dei esse pequeno spoiler do próximo episódio, e aí eu queria te pedir agora pra gente talvez não entrar tanto no tema do próximo episódio, e a gente tentar fazer agora digamos, uma retomada e uma conclusão, quase como um sumário, né, de tudo que a gente falou hoje sobre a morte do funil, né? Então, por que a gente está batendo prego no caixão do funil, do enterro do funil? Boa. Bom, acho que porque o funil já tá velho demais, 100 anos, é um funil centenário, mas, obviamente, fora a brincadeira, cara, o nosso objetivo é gerar resultados, né, e gerar resultados com o contexto tecnológico e comportamental do momento, né, e se a gente for olhar para o contexto atual, né, o funil ele está extremamente datado por tanto em nível tecnológico
como, obviamente, que é um reflexo da tecnologia, também impacta no comportamental. E aí entra justamente nesse último ponto que o Gabriel trouxe. Aí as marcas começam a questionar, cara, então o que a gente faz? Que a gente participa desse movimento de educação que é como de fato a audiência se educa, pois vamos tirar aqui a fricção, vamos colocar o conteúdo lá para que eles se eduquem e da forma deles, e que eles coloquem a nossa marca em evidência, que eles falem sobre a nossa marca, ou a gente vai manter esse modelo antigo de: "Não, você tem que me dar seus dados para que eu possa te educar". E aí o que acontece é que as empresas que fazem isso e continuam com isso, elas gradativamente estão perdendo força, porque as pessoas cada vez menos querem dar os seus dados para se educar, né, e quando elas fazem isso, elas têm uma expectativa muito alta, que pode não ser atendida, e aí na verdade a sua estratégia ela acaba sendo ruim, porque você vai trabalhar, vai impactar diretamente na reputação da sua marca, né. Quando a gente entende que, né, na verdade a gente tem que começar agora a trabalhar, a otimizar a jornada de compra conforme as pessoas se educam, eu acho que tem um grande problema, né, que as pessoas que foram educadas em cima do funil de marketing, elas não conseguem se ver sem o funil, né, e quando você tira o funil elas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer. Então no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vai tentar trazer, mais atributos práticos para você como marqueteiro conseguir ter mais resultados dentro desse momento que a gente vive, um momento pós-funil. Então, super convido vocês a participar aí, tá aí assistirem ao próximo episódio, e desde já agradeço aí pela audiência de todo mundo. Legal. Então, Davi, obrigado por essa conclusão, mega completa. Então, obrigado a todo mundo por assistirem a Morte do Funil. Então, esse formato aqui de jornada, ele não existe mais e não deveria mais fazer parte da jornada de como você produz conteúdo. Obrigado pela audiência de todo mundo. Se vocês quiserem ouvir outros episódios do B2B Insiders, vão no nosso canal no YouTube, vão no nosso Spotify, vocês têm lá 2 temporadas inteiras, temporada 1 e temporada 2 do B2B Insiders, e procurem o Davi Costarinho e Gabriel Barbosa no LinkedIn, que vocês vão ver nossos conteúdos de LinkedIn todos os dias, sendo postados lá, conteúdos super educativos, sem, às vezes, um ou outro meme só, mas sem a facebookização, a instagramização do LinkedIn, como a gente está vendo por aí. Então, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo.